pessoal, sejam bem-vindos ao De Repente Sindiflix. Eu sou a doutora Larissa Alves, advogada, especialista em direito condominial. Muitos de vocês já me conhecem, porque a gente tem alguns cursos lá na plataforma, né, sobre direito condominial, contratos, LGPD, assembleias, já falamos sobre inadimplência, muito material legal. E a gente está aqui com um formato diferente, irreverente, trazendo mais material para vocês, mas de uma forma super diferente. Uma proposta idealizada por doutora Amanda. Amanda, um beijo. Amanda, minha parceira, minha amiga, minha sócia. E a gente, de repente, encontrou uma pessoa que colou, né, nessa ideia trouxe muito, agregando muita coisa. Eu vou passar o bastão para ele, Sérgio. Codinome, de repente, síndico, né? A maioria das pessoas... É bem estranho, porque muita gente entra em contato comigo. Ou, de repente, síndico, tudo bem? Queria falar contigo. Como é seu nome mesmo? É bem estranho, mas é interessante. Eu curto muito. Gente, estou muito feliz com esse projeto aqui, o que está acontecendo, né? Essa união aqui de forças com o Sindiflix, para mim é uma referência, né? Um dos maiores portais de conteúdo, de assinatura de conteúdo para síndicos. E essa pegada que a gente traz é uma coisa mais leve, uma coisa mais tranquila, né? Assim, tentando transmitir, criar uma empatia com os síndicos do Brasil, com o que eles pensam, e trazendo também muito conteúdo, muita coisa boa, e principalmente grandes feras do mercado condominial que estão aqui, já a gente vai apresentar, para a gente bater esse papo. Então, finalmente acabou o mistério, toda aquela campanha que a gente fez aí de despertar a curiosidade das pessoas, é exatamente este formato aqui, um podcast leve, que a gente vai conversar como se estivesse com uma roda de amigos, falar algumas coisas que provavelmente vocês não ouvem em outros programas, mas que refletem exatamente o que está na sua cabeça. Então, essa é a nossa expectativa. Já a gente vai revelar as tais das verdades que a gente vem dizendo que vai revelar e tal. Só que enquanto a gente bebe uma água aqui e molha o bico, eu queria chamar aqui a apresentação do nosso parceiro que está tornando possível esse programa. Então, vamos lá. Usicar na tela. A Usicar Go oferece soluções de mobilidade inteligentes de compartilhamento de veículos por aplicativo, gerando máxima eficiência em frotas, seja em ambientes empresariais ou residenciais. Mobilizamos veículos em hotéis e condomínios, residenciais ou comerciais, oferecendo aos usuários a possibilidade do aluguel por hora, agregando valor para o empreendimento e levando conveniência para moradores e clientes. Venha para a Usicar Go e faça parte desta nova era da mobilidade. Muito bem, estamos de volta aí. Recomendo demais vocês escanearem esse QR Code que vocês estão vendo no canto superior direito aí da Usicar, para conhecer o serviço dele, muito bacana, tá? Uma proposta inovadora. E estamos de volta aqui para finalmente revelar as nossas verdades, as verdades que a gente vem assim, convidando você a conhecer através dos nossos convidados. Né? Só que antes da gente revelar essas verdades, vamos conhecer com quem nós vamos conversar aqui hoje. Então temos duas feras aqui, né? Vamos começar pela Ana, a Ana aqui da MyConde App. Queria que você se apresentasse um pouquinho, fala um pouquinho da gente sobre você. Tô nervosa, viu? Normal, tá tudo certo. Então, eu sou Ana Oliveira, eu sou CEO da MyConde, uma startup para condomínios, a primeira do Norte e Nordeste. Hoje a gente tem 600 condomínios na base e o que a gente faz hoje é trazer tecnologia para o mundo condominial, seja ele para condomínios ou também para empresas no mundo condominial. Então a gente deixou de trabalhar para síndicos e começou a trabalhar para todo tipo de empresa, principalmente administradoras, empresas de controle de acesso que precisam de tecnologia no dia a dia delas para que consiga vender mais, consiga ter mais clientes. Ai, que bom. Ana, é um prazer ter você aqui com a gente e também compondo a mesa, né? A Joelma, que é uma síndica profissional muito renomada no mercado, e eu vou passar a palavra para você fazer sua apresentação, Joelma. Gratidão, doutora. Gratidão pelo convite de antemão. Eu sou Joelma Virgens, como você bem colocou, síndica profissional, do Lá Vem a Síndica, né? Partindo de uma ressignificação. E, basicamente, isso aqui para mim é missão de vida mesmo, é propósito de vida, é estar viva a serviço do todo. E aí, trazendo a minha forma de servir o todo, que é na parte de administração, eu sou administradora formada, e trazendo aí o melhor para alcançarmos a harmonia tão esperada dentro dos condomínios. Obrigada, Joelma. Com certeza, assim, vai agregar muito ao nosso programa. Vocês são duas pessoas
que tem uma representação muito grande no mercado condominial. E esse programa de estreia, eu acho que a gente podia falar um pouquinho dele, Sérgio. O que é que as pessoas podem esperar desse podcast que a gente vai trazer aqui? Então, qual a ideia do De Repente Sindiflix? É justamente a gente trazer informação de qualidade, como você pode encontrar no Sindiflix, como você pode encontrar também nos meus canais, coisas que podem realmente ajudar o síndico a ter resultados, a ter ferramentas alternativas, saber como proceder da forma correta nas mais variadas áreas, né, tanto financeira, quanto jurídica, quanto administrativa, enfim, para realmente oferecer uma ajuda para os síndicos. Porém, num formato um pouco mais leve, mais descontraído, a gente falar algumas coisas assim que provavelmente passam pela sua cabeça e que geralmente não são muito debatidas porque elas podem ser polêmicas ou que elas podem ser mal interpretadas. Aqui a gente vai tentar trazer isso de uma forma leve, divertida, descontraída, né, para que você possa se beneficiar. E para começar, justamente para a gente sinalizar essa irreverência, essa leveza, eu quero convidar as nossas convidadas, desculpa o pleonasmo, a tomar alguma coisa que ajude a trazer para fora essas verdades que geralmente não são ditas. Eles querem que a gente fale besteira aqui. Exatamente. Então tem uma pegadinha, claro que ia ter uma pegadinha, né? Sim. Eu sei que vocês escolheram água, a gente tem cerveja ali também, fiquem à vontade, mas basicamente vocês vão ter que escolher entre uma dessas duas opções que eu trouxe aqui para vocês. Então, antes de você falar o que você vai falar, eu quero que uma de vocês opte se vocês vão escolher tomar vergonha na cara. Misericórdia. Ou se vocês vão optar por tomar coragem. Então, essa canequinha é um brinde para vocês, mas vocês vão ter que decidir aí quem vai tomar vergonha na cara e quem vai tomar coragem antes de falar. Eu tô precisando de mais vergonha na cara. Eu tô precisando de coragem. Então vamos Então tá nessa. tudo certo. Pronto. Esse é um presente do programa para vocês. Gratidão. Fiquem à vontade para depois fazer um story, uma coisa, fazer divulgação. Coragem eu tenho, agora a vergonha na cara tá um pouco. Então, maravilha. Agora que estamos todos prontos, Vamos podemos lá, começar vamos com o lá o nosso tema. Vamos colocar aqui na tela as coisas que todo síndico já pensou, mas tinha medo de confessar. Gente, assim, esse é uma... Por que a gente escolheu esse primeiro tema? Porque quando a gente conversa, né, a gente trabalha já, todo mundo aqui já trabalha há muito tempo com a sindicatura, com o mercado condominial, e a grande dor do síndico realmente é o reconhecimento, né? O reconhecimento das coisas que você faz, daquilo que você se dedica, tempo de estudo, tempo de trabalho, né? Às vezes abrir mão de momentos familiares para estar ali, principalmente assim, aquelas pessoas que são síndicos moradores, que não são profissionalizados e que às vezes é um trabalho até voluntário, porque a gente sabe que uma isenção de uma cota condominial não paga o trabalho que você tem, né? Então, assim, a ausência desse reconhecimento gera né, essa tratativa. Quando a gente é síndico profissional, a gente respira 10 segundinhos. Mas quando você é morador, tem horas que você tem a oportunidade de falar na cara, mas a ética às vezes nos prende. Não permite. E a educação, né, não nos permite para fazer uma situação dessa. Essa é então, a doutora Larissa. É o que a gente quer trazer aqui esse é o momento para a gente também desabafar e fazer com que os nossos telespectadores entendam. Eu sou normal. Eu pensei isso, eu juro que eu pensei em dizer isso daí, mas contei 10 segundos e me recompus. A ideia é exatamente essa. Vamos ver as confissões. Posso partir para o primeiro Com certeza. tópico? A ideia é que a gente vai passando algumas situações aqui e a gente vai conversando sobre casos que aconteceram, que vocês se lembram como gatilho desses posts aí. Pode passar o primeiro, irmão. O primeiro. Meu Deus do céu, que gente chata. O Sérgio, ele foi bonzinho. A gente pensou termos mais pesados. Termos mais pesados. Mas a gente quis começar o programa com coisa mais leve, dos infernos, né? Temos aí aquela pessoa que a gente faz uma oração. Eu costumo chamar de condemônio. Ou cão-domínio, né? Condemônio. Eu Esse falei, eu não lá conhecia. vem os condemônios. Porque tem aqueles específicos. Cão-domino. E aí, o que te lembra? Assim, quando você vem esse meme aí, o que te passa pela cabeça? Uau! Algum caso específico, né? Rapaz, eu vou lhe dizer, eu já passei por coisa que eu olho assim, aí vem sempre aquela tela mental, né? Do que meio que uma historinha, aquela coisinha em quadrinho,
Porque como eu sou síndica profissional, então a gente trabalha muito com essa questão do equilíbrio emocional, do autoconhecimento, né, da concentração, da respiração, justamente, mas aí do lado sempre vem uma telinha mental, tipo assim, várias vezes eu já me vi enfiando um pano dentro da goela daquela pessoa, aquela boca desgrama, você não sabe nem o que você tá falando, pelo amor de Jesus Cristo, ali, ó. Mentira que eu só tô vendo a telinha mental, eu enfiando papel dentro da boca, sabe? Mandando lavar a boca, que boca porca, que também tem de tudo. Então, nossa, já passei por cada um e quer ver coisa quando liga, assim, sabe? Soltando os cachorros e que eu tenho que dar aquela respirada, e que muitas das vezes a informação foi passada, né? E aí eu tenho uma frasezinha que me acompanha desde pequena, que meu tio, ele me ensinava física, química, né? E aí ele vinha e falava, Joelma, você leu a questão? E aí eu falo, vocês leram o comunicado? Não leem, não adianta colocar em aplicativo, não adianta colocar... Se botar uma pessoa com a melancia na cabeça, com o comunicado, mesmo assim, ainda vão ir na administração para questionar, para tal, e tá ali tudo... Nossa, tem horas que a gente passa assim, quer ver, tem aqueles benditos, né, que você já sabe que só problematizam, que não procuram solução, só procuram realmente problematizar a situação. Tem uma frase que eu acho ótima sobre isso. Assim, as pessoas têm certeza absoluta daquilo que não têm a menor ideia. Justamente. E é a raiz de muita coisa dessa. Elas têm aquelas opiniões, convicção, certeza absoluta. A minha estratégia é fazer pergunta. Quando você começa... Tem uma técnica de qualidade total japonesa, são 6 porquês em sequência. Alguma coisa aparece, você pergunta por quê. A pessoa responde. Mas por que isso que você falou? Ela responde. Chega um momento que ela não sabe mais, ela desmonta. Aí você toma um Rivotril, até chegar no... Rivotril na veia. Não, tranquilo. Na verdade, eu sempre parto assim da premissa que você tem 5 penteiros num prédio. Ah. Todo prédio tem 5 penteiros. Pelo menos 5. Pelo menos 5. Né? Pronto, então, esses caras, e envolvem mulheres, muitas são mulheres, tá? A gente também não é fácil, não. Eu sou ariana. E a gente fala que Ares não vai pro inferno porque coitado do capeta, né? Então, é mais ou menos assim. Cara, tem sempre 5 pessoas que elas conseguem tumultuar tudo, assim. Elas estão presentes em tudo, elas participam de tudo, mas sempre com essa dinâmica de falar que tá errado, ou de problematizar, ou de questionar, colocar na cabeça das pessoas uma coisa que nem não passa na cabeça de ninguém, só de alguém que é um pouco psicopata mesmo. E eu sempre digo assim, não importa o tamanho do seu condomínio, tem 5 que você vai ter que tratar. E aí você tem que ter uma estratégia para tratar, para neutralizar aqueles 5. Né? É aquele famoso cara que tem 3 problemas para cada solução. O que você propuser tem mas isso e aquilo. Eu penso também que, assim, todas as áreas a gente tem isso, mas em condomínios isso é muito latente porque as pessoas são carentes, né? Então, normalmente, não é dizendo, mas já dizendo, é muitas vezes falta do que fazer mesmo. A pessoa tem uma carência tão grande que ela fica procurando ali ser vista. Ser se vista. Importante, e dizer que é participativa, exatamente. E, na verdade, ela está procurando detalhes ali que, às vezes, não fazem a menor diferença na gestão do condomínio. E isso eu acho que foi potencializado muito durante a pandemia, né? A questão dessa atenção que as pessoas precisam. Teve também uma questão de que as pessoas estavam morando mais, trabalhando em casa e tudo, isso por si só já gera vários conflitos condominiais, mas a carência das pessoas cada vez maior. Eu sinto que em condomínio a gente tem que enfrentar muito essa parte psicológica, né? De ouvir, sendo que não é uma função do síndico ou da administração resolver problemas, né, emocionais daquelas pessoas. Então tem muito isso, pelo menos é a experiência que a gente tem. Vocês vão falando e vai passando um filme aqui de tanta coisa que a gente vive, sabe? Porque a vizinha tem cachorro e o cachorro, quando ela chega do plantão, fica... E acorda minha filha que isso, que aquilo outro, e minha filha tem problema cardíaco. Joelma, você tem que dar uma solução. Falo, minha filha, tem mais alguém que reclama? Eu vou cortar as patas do cachorro. O que é que eu vou fazer em nome de Jesus? Joelma, porque as crianças não param de gritar. Qual é o horário? São 15 horas da tarde.
Ah, mas eu moro aqui no térreo, eu tô sendo incomodado. Então, por que você escolheu morar no térreo? Em cima da academia. Eu tô ouvindo os preços da Sabe? academia. É, justamente o Mora valor do do lado seu da apartamento quadra. foi justamente mais em conta por conta desses incômodos. E aí, trazer isso para depois que ele já fez a aquisição do apartamento, que é aquele sonho e tal, você vira mais ou menos a bruxa quer. Que essa questão dos porquês, eu acho muito bacana, eu uso muito isso. Porque vem aquele povo, porque o condomínio não presta nada. O que não presta? Porque os colaboradores... Quem? Quando? Como? Isso. E aí, daqui a pouco, não tem. Quais são os problemas? O condomínio é cheio de problemas. Quais são os problemas? Vai esvaziando o argumento. né? Aí, daqui a pouco, rabinho entre as pernas e vai embora. Só que aí é a grande questão do psicológico, né? Do estar ali para ouvir, que realmente é muita gente carente, é muita gente... com tanta tecnologia, né, com essa coisa da gente... De fato, eu falo aí, inclusive, a começar em mim, que eu estou passando por esse processo de, o estado de presença. Com essa coisa de tudo muito rápido, eu brinco até assim com alguns condôminos. Minha filha, isso aqui não é fast food, não. Não é fast food, não. Você pediu, tocou, ligou, chegou. Não é, não. iFood, não, meu amor. Tudo tem um processo, tudo tem um porquê, tudo tem uma tratativa. Estudar a viabilidade, né? Pessoas. Só que aí vem muito essa questão do imediatismo. E aí chega para nós que estamos, né, na ponta, tanto advogado, quanto síndico, quanto, enfim, os prestadores de serviço, e precisam ser ouvidos. E aí, quando você dá um percentualzinho de audição na tentativa de resolver o problema, de fato, aí começa a falar, e aí daqui a pouco chega na briga que tá tendo com a mulher, e aí daqui a pouco começa a chorar, e aí você fica assim, na verdade isso aqui só foi um momento de que talvez essa pessoa não tinha nem ninguém para conversar. Então não tem que ser administradora, tem que ser psicóloga. Mas é isso, e aí eu Tem tiro esse até o aspecto. chapéu para várias, inclusive eu tô pensando em fazer psicologia. Mas Confesso a vocês. eu acho que tem muito a ver, assim. Eu acho que o Confesso a síndico tem vocês. sempre um quê de psicólogo também, sabe? De entender. E eu acho que aí vem também a questão da crítica, né? Existe esse ditado, né? De que quando a pessoa faz uma crítica ou fala alguma coisa de uma forma agressiva com você, ela tá falando alguma coisa de si mesma e não de você. Então, às vezes... Só que é difícil a gente ser filtro também o tempo todo, sabe? Poxa, a gente vive um mundo assim, que... assim, pra quem é o profissional... às vezes a gente entende que aquilo é a nossa profissão, a gente respira e tal, mas pra quem é morador mesmo, eu acho que ainda é mais difícil, sabe? Porque assim, eu já vi síndico chorar comigo, falar assim, Larissa, eu não aguento mais, eu vou renunciar e tal. E a gente fala assim, não, respire, veja se é isso mesmo que você quer, porque é uma opinião, é uma pessoa. Então aí quando a gente vai pra Assembleia, a gente faz, inclusive, esse é um trabalho que às vezes lá no escritório a gente tende a fazer, que é a valorização do síndico, né? Vai na assembleia, fala, gente, vamos aplaudir, vamos ver o que tem de positivo, né? Aí entra também a questão da profissionalização. Mesmo você sendo um síndico morador, você tem que demonstrar o que você está fazendo. E para poder as pessoas verem assim, que senão só vem crítica, e é muito difícil a gente lidar, porque ninguém é perfeito, obviamente. Mas você lidar o tempo todo com críticas e às vezes até com nomes pejorativos, né? Do que você... tem que enfrentar, assim, de coisa pesada, mesmo de clima, às vezes não é nem o que a pessoa fala, o olhar. Haja E terapia. o pior é Haja terapia. Tem gente que fica, eu só como tudo orgânico, eu amo os animais, não consegue, quero salvar o mundo. Prêmio Nobel da Paz, não consegue estar bem com um vizinho de porta, velho. A galera que sabe a missa de cor, mas chuta o mendigo na namastreta. porta da Esse aí igreja, é o né? namastreta. Não, tá tudo bem, doutora. Tá tudo bem, mas pau. Você não consegue conviver. Vamos salvar o planeta, vamos se unir, abraçar as árvores. O cara não consegue, às vezes, um condomínio com 20 unidades. As pessoas não conseguem falar com 20 pessoas que vai ver todos os dias entrando e saindo, né? Então, eu acho que tem essa carência também, tem a carência, mas eu acho que as pessoas precisam entender que é uma coisa de viver em comunidade. Um condomínio é uma comunidade, o planeta é uma comunidade, uma escola é uma comunidade, e a gente precisa ceder um pouco algumas coisas. Você pode ter um cachorro do lado que não seja o seu pet preferido, porque ele realmente tem cachorro que incomoda, mas você tem que saber que você também tem uma filha que chora. Tem gente que reclama, porque a sua cadeira... Teve uma vez que um síndico falou assim, uma moradora falou, sua cadeira, quando você arrasta para trás, tá sem um pezinho porque tá arrastando. Falei, minha senhora, mande agora, vá lá na Ferreira Costa, compre e traga aqui para poder botar esse negócio para parar de incomodar.
Só que a filha da pessoa chorava a tarde inteira. Era uma menina que tinha muita cólica. E eu nunca fiz nenhuma reclamação, porque eu entendo que uma criança chora. Mas a pessoa é incapaz de ver que ela também incomoda os outros e ter o bom senso de entender determinadas coisas, entendeu? Então, uma cadeira arrastando era o fim da vida dela. Mas a gente tem que entender que a filha dela tá chorando, não pode entender o cachorro. Então, isso eu acho que a gente tem que... tinha que ter uma forma da gente mostrar isso para os moradores, E aí sabe? tem muito o que a doutora também falou, que é, né, o que está dentro dela. Na verdade, talvez ela não esteja mais suportando a filha chorando. Isso. E aí só precisa disso aqui, Isso de alguém, para fazer isso aqui, para ela jogar todo o desespero Vomitar dela, a angústia, né? e jogar aquilo ali fora. E aí Falei você gente, acaba pagando o o dia papo. todo Geralmente fora são de pessoas casa. infelizes. Sim, Assim, é. as pessoas dos Estão no infernos, limite, né? essa gente chata Sim. dos infernos, geralmente são pessoas infelizes e que a gente tem que lidar com essa situação, que é muito difícil. Até porque as pessoas que realmente querem se inteirar né, os questionamentos, ter uma clareza, já chega com, né, Uma isso postura aqui, diferente. o que é que completamente realmente isso quer diferente. dizer? E não com É. acusações ou não com você tem que resolver, porque aí eu ouço muito, estou lhe pagando para que você resolva o meu problema. Eu falei, pronto, eu sou o Papa. Eu acho que a palavra que a gente fecha esse post aí é autorresponsabilidade, né? Parar com coitadismo, com terceirização da responsabilidade, tudo é o síndico. E eu promovo muito isso no meu condomínio, dizer, devolver para a pessoa. Um caso como esse do cachorro que incomodou uma pessoa, você já foi lá conversar com ela? Então vá. Sair do mundo infantil, né? E entrar no mundo adulto e resolver os problemas de uma forma Análise civilizada. transacional toda. Mas não vamos esperar isso das pessoas. Vamos ver o passamos próximo? Nós. Então a gente Irmão. vai ficar xingando ele por dentro. Por dentro. Infelizmente vai ter que fazer terapia. Ó, esse aí é bem para quem está começando. Gostou? Né? Esse é bem para quem está começando na sindicatura, né? No começo é sempre difícil, mas depois parece que está no começo. Não existe condomínio redondo, viu? Não existe. Porque o pessoal fala, vou deixar o condomínio, eu sou síndico, vou deixar a administração redonda. Vocês já ouviram isso, né? Vou deixar tudo redondinho. Aí cá nos meus anos de experiência, só o silêncio, né? Aguardo esse redondo dessa pessoa, né? Pensando Não sabe de existe nada inocente, condomínio né? redondo. Não existe deixar condomínio, contas redondinhas, Todo síndico, tudo redondinho. principalmente os moradores, eles assumem para resolver o que o outro não resolveu, né? Porque o outro não prestava. Normalmente é assim. E os problemas aparecem, otimisticamente, não né? tem jeito. Mesmo que você seja um excelente síndico, amanhã vai ter um monte de problema para resolver. Mas o que eu penso e o que eu sempre falo com as pessoas é o seguinte: há um sonho dourado, assim, uma viagem das pessoas no imaginário coletivo, que o síndico que chega bem preparado e bem intencionado, com vontade de fazer, ele resolverá todos os problemas. Esquece, isso não existe, não tem super-homem, né? Porque geralmente a lista de coisas que o condomínio precisa ou que as pessoas desejam, ou ambos juntos, supera 50 itens. Você não vai resolver 50 itens em 1 ano, 2. Não vai. O que eu defendo... Dinheiro tivesse, né? É? Se tivesse dinheiro, se todo mundo tivesse a fim de comparecer, eu acredito que Pois muita é. coisa... Agora, assim, é jogar muito para as costas, e que eu percebo, do síndico, para fazer milagre. Faça milagre. A gente não quer taxa extra, a gente não quer aumentar, não quer reajustar a cota, mas a gente quer o condomínio assim, se virem. Antigamente o condomínio ele queria mais por menos, hoje ele quer tudo por nada. Isso não existe. E o que eu falo também, eu dou até uma aula sobre planejamento estratégico, é que assim, a maioria, quer dizer, os poucos síndicos que fazem um plano diretor, planejamento estratégico, seja o que for, alguma coisa de longo prazo, eles costumam explicitar aquilo que eles decidem fazer em assembleia, aprovar e tudo mais. Mas esquecem de uma coisa que, assim, é uma prática corporativa. Você explicitar e formalizar o que é que você não vai fazer. Para você matar aquelas expectativas e aquelas cobranças que se recebe no WhatsApp, no elevador, na sua passagem. Ei, cadê aquele cachorródromo que você tinha me prometido? Olha, não está no plano diretor para esse ano. Não me cobre, não vai rolar. Né? Então, ter a objetividade de ver quais são os itens que vão ser atacados inicialmente e ter um método para você escolher exatamente o que você vai fazer primeiro, porque aquilo vai trazer mais resultado à luz do que todo mundo está demandando. Essa é uma habilidade também do síndico, né? Você sinalizar isso também para os moradores. E aí entra a questão política da sindicatura que as pessoas também têm que entender, né? Porque assim, ali são decisões o síndico tem que ter uma autoridade para ele decidir qual é o projeto dele, né? Se o projeto dele é o parquinho infantil e não é o espaço pet, então
as pessoas têm que entender que votaram naquele representante que tem essa perspectiva e essa forma de pensar. Mas, assim, eu acho também que o interessante desse post é que a ideia de preparo também, né? De como a gente sabe que o tempo de preparo para cada projeto, né? Manutenção, a gente sabe que as coisas aparecem, né? De uma forma, às vezes, que por mais que a manutenção preventiva ela dê um resultado muito bom, as manutenções corretivas elas são necessárias. Eu queria saber de vocês o que é que vocês assim têm de experiência em relação que tá uma infiltração louca que apareceu, não é possível que isso, um incêndio, né, essas coisas, se já aconteceram com vocês, coisas totalmente inesperadas que pegaram de surpresa, que você viu que era um problema que assim, achei que estava tudo resolvido e de repente apareceu esse pepino. Uau. Você quer compartilhar? Porque o que eu bem tenho é isso aí. Nossos condomínios, eles são muito grandes. Então, eles têm uma estrutura muito grande, assim, de gerente, de manutenção, de empresas, contratos de manutenção. Então, eu percebo, assim, que dentro de uma estrutura, como ela falou, não tem dinheiro para nada e quer fazer um monte de coisa. Mas dentro de um condomínio que você tem uma estrutura, eu acho que o maior problema do síndico é a comunicação com os moradores. Eu acho que isso irrita mais o síndico do que a infiltração. Porque isso é uma coisa constante, pequena, sempre, não vai acabar nunca. E é que se repete com muita frequência. Porque vai acontecer uma coisa inesperada, você vai tomar soluções cabíveis, você vai chamar técnicos especializados, até porque o síndico não é especializado em resolver problemas de engenharia, de manutenção e tal. Mas a parte de comunicação, que é sua e você não consegue terceirizar, eu tenho um síndico que falava assim para mim, Ana Rita, eu não posso mais ir na piscina do meu prédio. Eu comprei essa porcaria aqui, que era um sonho para minha família, e eu não posso ir. Porque meus filhos, eles sofrem bullying, porque sou o filho do síndico. Porque eu vou para a piscina e não pode parar alguém que tem que falar comigo alguma coisa, né? Porque a minha mulher não pode participar mais do grupo das mulheres, porque ela sempre está achando que tem alguma coisa... porque você é mulher do síndico, né? Então, eu acho que Primeira dama. Esse é um problema, porque assim, se acontecer uma coisa, teve um problema, claro, tem coisas graves e que a gente precisa, né, tomar as medidas. Mas isso não acontece toda hora, sabe? Eu acho que o que acontece... Sabe aquela coisa do que acaba casamento, é o probleminha de todo dia? Sim. Não foi uma coisa grave. Verdade. É a toalha que tá ali em cima, não sei o que você vai se irritando com a cara daquela pessoa, daqui a pouco você quer sumir, matar ela. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Pelo menos os condomínios que a gente tem, que tem uma infraestrutura de síndicos, tem síndicos profissionais, tem gerentes, eles têm equipe de manutenção, eles têm contratos de manutenção. Então, eu sinto que essas coisas mais emergenciais, no meu entendimento, aconteceria em condomínios que tenham menos infraestrutura, assim. Eu acho que para manter Eu tendo a concordar contigo no lance da comunicação, porque pouca gente se dá conta que existem 3 verdades, digamos assim. É a minha percepção, a sua percepção e a verdade mesmo. E quando a gente investe em comunicação, na verdade, a gente está trabalhando em influenciar a percepção do outro, para ela se parecer mais com a minha. E a gente começa a alinhar essas 3 verdades, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu faço, meu condomínio é bem pequeno, a gente utiliza o WhatsApp, funciona bem. Para condomínios enormes, isso não funciona. Sim. Beleza. Mas eu dou ciência para todos os condôminos, através do grupo, de absolutamente tudo que está acontecendo. Porque quando você não deixa vácuo para a comunicação, você não deixa espaço para especulação. Sim. O cara acha, não acha nada, tá aqui, ó. E tem uma outra vantagem, está escrito. Não foi aquela conversa que evaporou no elevador. Está escrito. E tem data. Né? Então, eu mando foto. Ontem mesmo chegou um lava-jato novo. Temos um lava-jato novo. Palminha, não sei o quê. Todo mundo está sabendo. Já elimina aquela coisa, por exemplo, para onde está indo o nosso dinheiro? Sim. É só abrir a timeline lá e olhar, tá lá. Tá tudo dito. Né? Então... eu acho que essa parte da comunicação, eu sou PMP, né? Especialista em gestão de projetos. Antes de ter a MyConde, eu já trabalhava com gestão de projetos, de grandes projetos. E 90% do tempo de um gestor é em comunicação. E um síndico é um gestor. Né? Perfeito. Então, porque você vai terceirizar as coisas, você não vai fazer tudo, né? Mas aquela coisa de, venha ver isso aqui, para como esse negócio tá aqui. Eu falei já com o gerente e ele não me retornou. Quer dizer, você fica o tempo todo tentando deixar as coisas no lugar para que não falem, para que não... Isso gera um estresse, uma coisa emocional.
que se eu pudesse apostar aqui, eu acho que se os síndicos pudessem tirar isso e ficar só com os problemas técnicos que acontecessem, Verdade. eles iam ser muito mais felizes. Entra um pouco do que Joelma falou em relação ao imediatismo, né? Porque, por exemplo, a comunicação, por mais que você diga, olha, está acontecendo tal coisa, mas um problema que ele relatou de manhã, ele quer que meio-dia já esteja resolvido, né? Mesmo que seja uma limpeza, ainda que seja uma limpeza, existe procedimento para fazer aquela limpeza. Se não é uma limpeza emergencial, aquela limpeza vai ser realizada no prazo correto isso é procedimento. Mas as pessoas realmente não entendem. Acho que entra um pouco em relação ao que o Joelma falou. E também trazendo essa coisa, né, do postzinho, né? Se no começo, às vezes você entra, eu posso falar a partir da minha experiência, às vezes eu entro no condomínio e aí faço todo um diagnóstico, aquela coisa toda, então é o esperado, é o que eu tenho de informação e de conhecimento daquele condomínio. E aí eu monto justamente um plano diretor frente àquelas informações. Lógico que sempre eu faço uma assembleia de escuta para poder entender, né? Normalmente o café com a síndica, aquele negócio, muito contato com o conselho, justamente para poder entender realmente as demandas do condomínio, com a minha visão, alinhar os dois. Porém, aí eu posso já trazer isso, que é um exemplo muito, muito recente que aconteceu. Um planejamento orçamentário, no qual a gente estava, né, com algumas dificuldades frente ao valor da água, e aí ficou ajustado que o valor da água seria rateado por igual para os condôminos, enquanto, né, as despesas ordinárias ali na cota condominial. E aí a gente vem fazendo uma série de vistorias hidráulicas, né, e aí reativamos o poço, já com a ideia, opa, vai diminuir a conta de água, né, estamos com o poço reativado, tudo redondinho, tudo ok. Porém, uma conta que, lógico que a gente passou por algum tempo, uma conta que antigamente vinha 19, 20 mil, acabei de receber ontem 40 mil. De água? O que tá acontecendo? Mas aí no caso não tem individualização de água também, tá? Pelas unidades, são 100 unidades. 40 mil. Ou seja, o absurdo que... Então, assim, gente, a gente tem algum vazamento. Esse vazamento estava previsto? Não. Mas se eu não tomar uma atitude imediata de uma vistoria, é lógico, pessoal, aí chamar o conselho, nesse exato momento, a gente realmente precisa de prestadores de serviços com a competência técnica para poder diagnosticar de onde é que está vindo esse vazamento, que ao invés da nossa conta estar reduzindo, nossa conta só está aumentando. Isso não estava dentro do previsto. Ao meu ver, eu ia, inclusive, eu estava tirando um peso das minhas costas, porque a partir disso, inclusive, eu ia estar gerando neles essa questão da preocupação, né, da utilização da água, porque não é aquela coisa, o vizinho, porque são casas, o vizinho está lá com a mangueira o tempo todo e eu não vou dizer nada, né, porque ele paga a conta dele. Não, nesse condomínio, nesse caso, não tem a estrutura para isso e a gente tem que, enfim. E aí chega uma conta de 40 mil reais, como é que você vai dizer para o condomínio, são 100 casas, esse mês a sua água vai vir 400 reais. Joelma, esqueça. Então, o que é que, na verdade, esse jogo de cintura, de comunicação, pessoal, primeiro é o problema, apresentar a solução e o que está sendo executado. E um cronograma para a execução daquilo ali. Vai gerar um transtorno? Vai. E aí é lógico que vem muito desse estômago do síndico, de suportar a pressão, porque vai vir pressão, vai vir o fast food, vai vir o imediatismo. Joelma, não admito mais pagar uma conta absurda dessa de água. Você está fazendo o quê para poder reverter isso? Como foi que você não previu que isso ia acontecer? Agora me diga, você Onde estava a sua bola de cristal? A questão é a seguinte, você prefere a infiltração ou os 5 pentelhos? Lógico que a infiltração. Essa porque... você toma coragem, toma coragem. Toma coragem. Não Responda coragem. Porque ela tomou vergonha na cara, né? Gente, porque a infiltração é uma vez só, agora os pentelhos são eternos. E por que eu tô tomando, na verdade, por que eu escolhi essa questão da coragem? Porque, inclusive, eu venho muito de uma política de compartilhar a gestão, né? Uma gestão compartilhada. E aí fui indo, só que chega um momento que, dependendo da percepção disso, as pessoas acabam acreditando que, na verdade, você está ali só para executar o que eles pedem, o que eles orientam, o que eles mandam. E aí eu estou justamente nesse processo de que eu tive que tomar coragem de falar, opa, peraí, gente, todo mundo está com uma opinião diferente. Aqui, diante de uma assembleia pré-definida, diante de um parecer jurídico, eu estou tomando a decisão. Ponto. Porque vou pedir sua cabeça? Vá com Jesus, vá. E peça ligeiro para ver se eu encontro Jesus mais rápido.
Mas, por enquanto, a decisão foi tomada. Inclusive, eu fiz isso agora no final do ano, na virada do ano, em relação a uma obra muito grande, a uma demanda, condomínio com 400 apartamentos, e eu tive que me posicionar, porque é questão de risco, é questão de urgência, é questão, né, da própria vida de todos eles, e cada um com a opinião de que poderia levar mais não sei quanto tempo para resolver, e por isso que eu escolhi realmente essa questão da coragem inclusive de mudar, da coragem inclusive de rever a caminhada, de rever o processo. Mas é lógico que é muito importante para um síndico ouvir. Essa escuta ativa é extremamente importante. Por quê? E é isso que eu trago muito também para os meus administradores. Por mais que a gente quisesse colocar no mudo, né? E o termo é esse, no mudo, esses pentelhos, esse povo chato, esse povo... Mas assim, onde tem zoada, onde tem fumaça, tem fogo. Aí qual é a minha técnica? Eu pego esses 5 e eu boto do meu lado. Porque se eu conseguir calar a boca desses 5, eu não tenho mais problema nenhum. São os influenciadores. E justamente são exatamente isso. São extremamente influenciadores. Então, quando eu trago eles para próximo, me gera um incômodo do caramba, gera sim, para os administradores também, mas é em cima deles que eu trabalho. É em cima deles, o meu foco é justamente em cima deles. Se a gente passou só 2 posts, desculpe. A gente passou só 2 posts, os 2 têm uma coisa em comum, que é justamente lidar com gente. É o maior desafio. Não necessariamente ser psicólogo e tudo mais, mas saber como desarmar isso. O meu post de maior sucesso, tem quase 700 likes, é justamente como dizer não, sem dizer não. Como você conduz a pessoa para uma linha de raciocínio que faça sentido para ela, que ela conclua que o que ela está pedindo é absurdo. Talvez essa seja uma boa estratégia. Só um gancho em relação ao que Joelma falou, antes de passar por esse próximo, é só a questão de que, assim, quando você fala, né, de colocar para si, não é somente colocar para si, também você ser imparcial, que aí entra o filtro, né, que a gente falou lá no primeiro. Porque, por mais que ele reclame, ele está reclamando de alguma coisa que existe, né? Se não existir, ele, né? Lógico que tem pessoas que mesmo não existindo nada, elas reclamam, mas existe. Então, sempre que o síndico fala assim, Larissa, eu não aguento mais, ele está reclamando de tal coisa, eu falo assim, traz pra gente ouvir, pra ver o que é, e explicar pra ele como é que tem que ser agora. Porque, às vezes, esse retorno também, a pessoa vai se cansando vendo que tudo tem resposta, que aí entra os porquês que você mencionou também. E antes de começar também o próximo, eu vou pedir pra gente dar uma atenção aí ao nosso QR Code que tá aí na tela, da UZK, né? Nosso patrocinador, para vocês saberem mais informações. Eu acho que é uma ideia de compartilhamento muito, muito interessante. Legal. Compartilhamento, gente, é o futuro, né? Se você vê Airbnb, Uber, né? O próprio iFood, que a gente já falou aqui na mesa, todos são aplicativos de compartilhamento. Então, é interessante vocês verem a viabilidade desse tipo de serviço dentro do condomínio de vocês, porque é muito, muito legal, tá bom? E vou pedir para passar... Esse ponto que vocês falaram aí, que é lá dos 5, a gente faz da mesma forma, não só como síndico, mas quando a gente quer implantar o nosso serviço dentro de um condomínio, o maior problema é esse. Cara, como que eu vou fazer? Não dá para desabilitar o aplicativo para esses 5 não falar, não? Eu falei, não, a gente vai deixar ele falar. Certo? Só que a gente Mordaça digital. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai trazer ele para uma reunião, vai entender, e você vai responder para ele, vai fazer uma resposta muito mais completa do que qualquer outra pessoa, justamente para... Então, eu acho que, assim, independente da função, a técnica é a mesma. Para implantar o aplicativo, para poder fazer cuidar do condomínio, para ser advogada do condomínio, eu acho que é sempre a comunicação com as pessoas que são mais exaltadas. E parcialidade, a gente tem que filtrar. Sim. Infelizmente, pago psicólogo aí, porque... terapia ontem em todo, alta. Autoconhecimento, terapia então... em dia. E essa, então? Se fosse eu, teria feito completamente diferente. Pronto, já senti que já veio o caso na cabeça ali, né? Então, Fia, se candidata para ser a próxima síndica. Ô, coisinha. Cadê você, cara? Você tem solução para tudo? Pô, o condomínio precisa de você. Com certeza. E aí? Rapaz, inclusive, assim... Você já soltou essa? Já. Lógico. É lógico. Inclusive, na quarta-feira da semana passada, tive uma reunião com os condôminos, uma reunião informal. A Joelma foram questionando, e justamente essa questão da pergunta e da resposta, que muitas das vezes não lê, você leu, não lê. Normal. E aí tem que ouvir, né, uma explicação, e assim,
é diferente. É uma coisa também que eu percebo. Existe um certo endeusamento na figura do síndico. Eu digo, eu falo, ó Deus, realmente essa coisa assim do autoconhecimento, de que nós somos deuses em ação, aquela coisa toda, faz todo sentido para mim quando eu estou como síndica. Porque todo mundo acha que você é Deus, não só nessa questão do imediatismo, enfim. E aí, né, nessa reunião, que aí a gente foi esclarecendo tudo, aquela coisa toda, aí chegou um momento de que não se tinha mais o que dizer. Foram 10 minutos de silêncio absoluto, né? E aí me chega, Caramba, que constrangedor. Joelma, mas tem uma pergunta. Eu acredito que, na verdade, na sua gestão faltou um pouco mais de toque feminino, de uma certa atenção. E aí eu já estava assim, porque o condomínio tem tanto problema, que assim, e para além disso, essa questão de não onerar, de conseguir trabalhar dentro dos custos, dentro, né, da receita que nós temos, sem onerar. Só que no momento não me veio mais aquela coisa da necessidade de explicar, não, porque inicialmente a gente foi tratando as demandas de infiltração dentro dos apartamentos, da necessidade e tal. Aí nesse momento eu virei e falei, pois é, o próximo síndico, a próxima candidata, né, com certeza vai chegar com um toque muito mais feminino do que o meu, porque na verdade o que eu fiz foi resolver os problemas. E ponto, acabou. Toque feminino é o quê? A ata cor-de-rosa com coraçãozinho? Eu não sei, o toque feminino, dá mais um toque feminino no condomínio. E eu tenho essa dificuldade que eu sou uma mulher meio homem, né? Então eu gosto de ser mais objetiva, eu gosto de ter as coisas mais práticas, mas, enfim. Não deixa de ser até um tratamento machista, né? Porque, assim, é como se esperavam o que é mas a gente nem vai entrar muito nessa... Senão a gente vai passar aqui 3 horas falando de machismo em condomínio. Eu acho que ele quis dizer assim, que você era... O feminino, eu não vejo muito como machismo, não. Eu vejo assim, tem o feminino e o masculino, são coisas diferentes. Eu sou mulher, você é mulher, e ele é homem, e a gente pode fazer a mesma coisa, mas cada um de um jeito, porque a mulher tem o momento dela e tudo mais, de como fazer. Eu acho que ele quis dizer assim, não, porque você não criou confraternizações, entendeu? Festas, não Você colocou... acha que foi por esse lado? Eu acho que foi algo assim que ele queria... tudo leva a crer. Vamos ter fé. Que foi isso aí, entendeu? Que ele quis dizer. Eu tenho fé. Eu vou preferir, inclusive, acreditar por esse lado, que eu realmente não tinha pensado, porque realmente eu não sou muito... adepta a confraternizações, e pode ser isso, sabe? Que meu negócio é o café com a síndica, venha, me fale seu problema, vamos explicar e tá tudo certo. Carentes. Então, isso daí não podia ter, não é uma carência. Então, a gente tem que entender, tipo assim, vamos sair do problema e olha... Mas por que isso seria feminino? Porque isso é da natureza feminina. A natureza da feminina é agregar. E a natureza... O homem sai pra caçar, fica atrás de uma pedra com um negócio na mão. Era assim desde os primórdios. As mulheres ficavam conversando e fazendo... E catando coisa e limpando fruta e não sei o quê. Então, isso é da natureza feminina. Eu não vejo como machismo, não. Eu vejo que talvez ele quis dizer isso, assim, que é uma coisa de agregar, porque tem muitos condomínios, a gente tem uns condomínios que eles têm dia do vinho, a festa do vinho, o dia das mães, a gente tá coisa falando das de crianças. outros padrões. Não, mas assim, eu espero que ele tenha padrão para fazer alguma confraternização, né? Senão ele não poderia pedir isso. Eu tô levando em consideração que ele poderia... Então talvez seja... O que a gente tem que entender é o seguinte, se o cara é carente, vamos resolver. E não vai ser bom pra gente resolver a carência dele? Então talvez tenha sido isso. E aí, mas não é uma coisa... tipo assim, você não poderia ter pensado nisso, porque isso não é o normal. Mas e se a gente pensar assim? Porque, veja, o meu problema não é só resolver a infiltração, é ter paz. Então, se for preciso ter 3 festas por ano para ter paz, vamos ter paz. Porque vai juntar a galera dos filhos, todo mundo vai se conhecer. E vai juntar o pessoal do tênis e todo mundo vai se conhecer. E vai juntar o pessoal que gosta de andando para lavagem do Bonfim. Talvez seja esse o caminho, sabe? Que a gente precise procurar dentro do condomínio. Não só resolver os problemas técnicos, mas fazer com que as pessoas vivam numa harmonia melhor, entendeu? Isso faz sentido até em nível corporativo, tá? Um erro muito comum são empresas lançarem produtos porque o dono gosta. E não ouvir o cliente, que é, no fim das contas, quem vai comprar. A mesma coisa no condomínio. Né? Eu, particularmente, não sou muito afeito a essas confraternizações. Não é muito a minha praia. Mas se a galera quer, eu tenho que... Se é isso que vai fazê-los felizes, sabe o tá que tudo você faz? certo. Você cria essa demanda. Eu tenho mas condomínio. aí chega Mas se chegar, também. okay. Mas aí entra também a discricionariedade do síndico, a questão política que a gente falou. Às vezes não é o perfil do síndico. Ponto. Eu não sou um síndico. Discricionariedade soou bonito pra caramba. Doutora Larissa advogado eleva o nível, né? Claro. Porque assim, veja só, existem síndicos que têm uma facilidade de querer fazer evento social e tem
síndico que não quer, porque ele quer ser mais técnico e tal, porque ele quer ser, né? Principalmente síndico profissional, gente. Não tem condições do síndico profissional ficar indo em evento, cada evento. Não, você vai ter um evento do Dia das Mães, você vai ter um evento... São João, ali, então sabe o imagine. que você pode Coisas fazer, Larissa? Você específicas. faz Agora, as Natal e comissões. Réveillon. Agora... Loucura. Vocês querem Não, fazer? mas eu Então digo vamos fazer a uma comissão presença. do Dia das Mães. É. Então não é o síndico que vai resolver. A gente cria a comissão do O Dia das síndico Mães. viabiliza. Viabiliza. Isso. Então, o que vocês precisam? Precisa da reserva do salão de festa, precisa que a gente esteja com uma pessoa de limpeza aqui, mas vocês vão se organizar, vão ver quantas pessoas vão ser e a gente vai alugar um pula-pula. E aí a gente vai fazer a festa das crianças ali. Eu acho que a gente tem que tentar pensar um pouco fora da caixa para resolver isso. Porque, gente, isso é um estresse absoluto para moradores. Mas então essa parte um toque feminino não partiu daí, porque eventos como o Dia das Crianças nós fizemos e sem intervenção nenhuma de condomínio. E aí também vem muito em relação à questão das demandas, né? Já foi demandado, nunca foi nesse condomínio, foi uma das questões que a gente tratou aqui sobre perfil de condomínio. E é gritante essa questão, é perfil mesmo. Sim. E, inclusive, frente a algumas construtoras, eu já sei, é construtora tal. Eu já sabe sei o perfil É. que eu vou encontrar naquele condomínio. Ao mesmo tempo que uma outra construtora, eu já sei também o perfil daquele condomínio. Eu tenho condomínios que eu tenho uma comissão de festas. E que Sim, todas as vezes exatamente. eles simplesmente falam, ó, Joia, mas a gente vai precisar do espaço, a gente precisa que você, né, em nome do condomínio, solicite. Vem cá, e em relação ao estacionamento, como é que a gente vai fazer? Isso. Vamos pedir para a prefeitura esse suporte, essa ajuda, essa questão da iluminação, do colaborador, como você trouxe. Mas, assim, eu também já vi muitos síndicos acabarem metendo os pés pelas mãos quando tomam a frente, né, na tentativa dessa harmonização. Até porque, né, vamos aqui criar um momento, uma confraternização entre os condôminos, mas não é aquilo que os condôminos querem, né? Não é aquilo que eles demandam. E aí esse ponto pode ser, sim, um grande causador enfim, contrito dentro do próprio condomínio. A síndica com tanta coisa para fazer está inventando festa do Dia das Mães. As mães aqui querem, na verdade, ver melhoria no parquinho. Mas aí tem que ser uma Dodeca, demanda né? dela. Agora, quando ele falar assim, olha, você deveria ser mais feminina, descreva feminina. Por quê? O que você quis dizer? Por quê? Por quê? Vamos lá, por Porque quê? eu tenho um exemplo real. Então, Como eu assim, tenho um né? condomínio de 372 unidades que ele teve um primeiro síndico com duas gestões desse síndico e ele tinha muito essa pegada assim, de confraternizar e tal. E o condomínio era muito harmônico. E depois disso já tiveram outras 3 gestões com síndicos que não tinham esse perfil e muita coisa mudou. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar, talvez não festa, sabe? Mas pensar fora da caixa em outras coisas. Porque De são colocar as pessoas, pessoas frente a frente para cara, são conversar, pessoas, se têm conhecer. carências. Psicológico mesmo. Olha, por exemplo, quando eu tinha filho pequeno, tudo que eu ia era no condomínio. Porque eu podia deixar ali, podia subir, não precisava de uma babá para ficar. Então, o condomínio era o local de lazer mesmo, meu. Então, se você tiver propondo isso para as pessoas, às vezes as pessoas vão dizer, mas aí meu filho já dormiu junto com o dele, depois um dorme numa casa, dorme na outra, você já conhece o vizinho, então o cachorro dela já não começa ali a atrapalhar tanto. Então, se eu fosse síndica, que eu não vou ser, tá? Não quero, não vou, não tenho sanidade mental para isso. Vá de retro. Mas eu acho que eu iria tentar pensar, assim, coisas fora do mundo normal, assim, de resolver e tal. Não é só aplicativo que resolve, sabe? Eu queria dar uma dica prática de como é que eu lido com essa situação aí. Pessoas vêm, cheias eu teria feito de outra forma, não concordo com isso. Tal. Primeira coisa que eu aprendi sobre lidar com gente. As pessoas têm uma barreira afetiva que impede o diálogo racional antes que elas vomitem tudo. Então, a primeira coisa a fazer, deixa falar. Não interrompe, deixa, não entra no embate, não compra a briga. Sim. Deixa falar. Blá, blá, blá. Quando a pessoa faz assim, agora você pode começar a trabalhar. Isso. Segunda coisa, busca objetividade. O que você quer? É uma pergunta que desmonta o reclamão. Porque ele quer feminino? reclamar. O que é o feminino? né? Ele quer reclamar. O que Ele quer reclamar. O que você você quer? Objetivamente. Me diz 3 coisas que você quer. Que resolveria a sua demanda. Se você chegar a esse ponto e conseguir extrair uma resposta, eu acho que o próximo passo, o que eu faço com sucesso, e aí fica a dica aqui para você, que é síndico há pouco tempo, olha para ele nos olhos e diz o seguinte, olha, eu vejo que você é uma pessoa que tem Tô até demandas... olhando no seu olho agora, né? Estou olhando nos seus olhos, sério. Vamos lá. Total, assim, entendimento do assunto, você tem boas sugestões e você é o tipo de pessoa, exatamente o tipo de pessoa que nós precisamos para administrar esse condomínio. Na próxima eleição para síndico, eu vou votar em você.
E aí é bem interessante a cara que vem, assim. Não. Eu só Peraí, queria reclamar mesmo. eu só queria reclamar. Mas aí é que tá. É isso que vai vir na cabeça dela. Ela vai se tocar, mas eu só quero reclamar, mas fazer eu não quero. Mas geralmente, eu nunca vi ninguém responder. A pessoa fica aí em silêncio. Às vezes que eu vi, né? Isso acontece em assembleia. Geralmente a assembleia ordinária vai ter o ponto de eleição daqui a pouco. Eu vou aguardar a sua candidatura e eu vou votar em você. Vou votar em você. A Você é a pessoa que fica precisa. em silêncio. É. A pessoa fica gélida. É assim, eu acho que o sangue dá uma... Volta toda aqui, a pessoa baixa a pressão. A pessoa baixa a pressão e fica apática assim na cadeira. E aí não reclama mais de nada. Foi Não. a última reclamação Foi dela na reunião. Ela não se manifesta mais na Assembleia. É incrível. Vamos para a próxima, gente? Vamos lá. Passa aí, irmão. Vamos lá. Já sei até o que vai acontecer quando eu enviar esse comunicado. Que comece o Não é bem isso? A Jalma até já falou no iníciozinho, né? Mas a gente estava esperando o post para você desenvolver aí essa... É porque assim, ó, Joelma, sentimento. ela sofre com isso na pele, no físico. Eu sofro com isso no digital. O sofrimento é menor. Então você vê que a risada dela é mais... É mais dramática. Mais nervosa, né? Porque eu sofro porque eu vejo o bafafá. Só que eu tô de um lado, eles estão de outro, entendeu? Mas, cara, é impressionante. Fala do mimimi digital aí, que você mandou um comunicado bomba e aí? Você fica lá sentado e fala, ih, Dona Maria vai falar já, quer ver? Olha lá. O comunicado, a gente cala ele, tá? Então, porque a gente manda o comunicado, mas ele não responde o comunicado. Não é um grupo de WhatsApp. Por isso que eu falo para todos os meus síndicos, sai dos grupos de WhatsApp e manda via comunicado, porque não tem as respostas. É como se diz em Salvador, receba. Receba. Porque se é um comunicado oficial, não há discussão. Não tem porque ela ficar falando. Então, um condomínio de 30 unidades, você tem um grupo de WhatsApp, ok. Um condomínio de... A gente trabalha muito com WhatsApp, a gente manda as coisas para ele por WhatsApp, mas eles não ficam respondendo de volta. Mas tem o seu uso. Mas não é dessa forma de grupo de discussão. Exato. Agora, as ocorrências. Cara, aí a gente vê cada coisa. E assim, porque aí eles estão falando. Mas aí a gente coloca... Tanto que assim, uma vez quando eu implantei logo assim, uns 6 anos atrás, quando a gente implantou no primeiro condomínio, o cara falou assim, eu quero que na hora que ele salve a ocorrência, venha uma mensagem assim, o senhor está ciente que essa sua ocorrência será oficialmente registrado no livro de ocorrências do condomínio? Porque um monte de gente vai dizer não e volta para trás. Porque falar o vento num grupo de WhatsApp, falar uma bobagem, né? As pessoas não têm a responsabilidade. É igual entrar no Facebook e falar mal daquela pessoa. Mas... Eu gostei dessa postura aí, porque acho que isso daí faz, inclusive, a pessoa repensar, porque as pessoas acham que não tem consequências. Não tem consequência. Você tá... Porque aquilo ali é digital, mas não apaga, tá? É impossível apagar uma ocorrência de um sistema. Você vai digitar aquilo, vai uma mensagem lá para a administração sobre aquilo, os outros moradores não vão ver, mas a administração vai ver e ela vai poder tomar as medidas cabíveis e criar uma prova. Então, ali você não xinga, né? Ali você não fala... Cabe como prova juridicamente? Claro que cobra. Claro que... E isso fez com que... Então, assim, são pequenas coisas que fazem... Por exemplo, eu vou baixar um aplicativo, e lá está dizendo, olha, esse aplicativo é para ser usado apenas por moradores maiores de 18 anos. Todas as ações desse aplicativo são de responsabilidade dos usuários, são de responsável pelo proprietário do apartamento. Não é porque meu filho de 18 anos, de menos de 18 anos, alugou um salão de festa que eu não vou pagar, não. Se ele reservar, vai pagar. Porque não era nem para ele ter usuário, né? Então, assim, no digital, a gente vê esse bafafá, assim, de longe e tal, e a gente procura tomar algumas ações. E eu vejo que isso reduz muito, porque as pessoas têm medo das consequências. O problema do digital hoje... Você diz essa conscientização da responsabilidade. Não, essa mensagem é sensacional. Sensacional. Sabe por quê? Se você faz isso, você não vai... Agora, eu entro aqui no grupo de WhatsApp, eu te mando qualquer coisa. Tem político que cai por causa de grupo de WhatsApp. Você manda uma mensagem. Aquele cara que foi pra Ucrânia, disse que lá tinha um monte de mulher desesperada. Ele caiu porque ele botou num grupo de WhatsApp uma mensagem infeliz, que ele deve ter passado para um grupo de 5 amigos e vazou. Então, vou dar uma dica para você melhorar essa mensagem aí. Você bota um sticker do Alexandre de Moraes. Ele vai junto. Cara, você vai ser cortado. Não, mas é isso. No digital, a gente vê assim, coisas muito esdrúxulas acontecendo nos grupos e no aplicativo não, por conta disso, né? Então, eu acho que não tem sentido você falar sobre um comunicado. O comunicado o nome já está dizendo. Eu estou comunicando o que vai acontecer. Eu não estou perguntando a sua opinião. Não estou dizendo que a gente vai mudar porque você falou. O local onde discutir isso é na assembleia, é numa reunião, enfim. Agora, Joelma, eu tenho uma pergunta para você.
Você vê a diferença de personalidade entre a pessoa que está no aplicativo e essa mesma pessoa ao vivo? Por exemplo, um é Tigrão, o outro é Tchutchuca? Ou lá no meu Instagram, tem bem assim, ó. A Só isso, só imagenzinha. aquilo. A imagem do morador falando no WhatsApp. Um monstro. Aquele bicho cheio de gente, não sei o quê. Pessoalmente, um golden. Um poodle. Ó, mudo, calado. E isso é vivência. É Vamos, vivência. às vezes você até leva para simular determinado assunto, né? Fala assim, bom, isso a pessoa está trazendo com tanta repercussão que eu vou levar isso para uma assembleia. Chega lá na assembleia, você fica esperando a pessoa se manifestar e a pessoa não. Ela nem vai. Chegou mansinho. Eu não digo Muitas nem em vezes ela nem vai. assembleia. E eu, inclusive, eu não sabia nem que eu tinha esse poder de presença. A minha presença inibe. Eu nunca vi um negócio desse. O que falavam, e aí vem muito disso, eu não faço parte de grupo de WhatsApp. Porque eu sei que realmente lá a gente desabafa, fala. E eu amo a minha saúde mental. Eu sei o quanto me custa a minha saúde mental. E eu não vou, tem certas batalhas que não valem ser guerreadas. Então, assim, qual é a minha forma? Inclusive, em uma reunião, né, eu me pus, falando, porque eu tô sabendo disso, eu tô sabendo daquilo, eu tô sabendo daquilo outro, porque isso, que aquilo outro. Falei, gente, a minha forma de me comunicar com vocês é oficial. Sim. É através de comunicados. Se vocês têm qualquer dúvida a respeito desses comunicados, os dias dos meus plantões estão aqui, o meu telefone é esse e o meu e-mail é esse. Você pode esclarecer comigo, sem problema algum. Aí também vem muito essa questão do fast food, né? Porque o pessoal manda o WhatsApp, tipo assim, agora mesmo o WhatsApp tá bombando e tal, mas quer que você responda imediatamente. Então, todo ser humano tem um tempo hábil para poder, né? Poxa, vou terminar aqui, vou responder a contenda, aquela coisa toda. Mas, pessoalmente, Sérgio, são literalmente um Lulu, eu não digo nem um Lulu da Pomerânia, que é mais agitadinho, eu posso falar isso até por conhecimento próprio, é um Shih Tzu. Um Shih Tzu, ó. Aí Não, porque não foi bem isso que eu quis dizer. É a vira-lata caramelo. Não foi bem isso que eu quis dizer. Agora eu estou entendendo. Ou então, às vezes, nem chega até... Aí vem alguns condôminos, né, que querem vestir a camisa da síndica e quer defender. Eu falo, gente, não precisa não. Não entrem em embate por conta de mim, não. Pode deixar que as minhas guerras eu sei resolver. Manda vir para mim. Não vem. Tá vendo aí, não gente? Vem. Show. Não vem. Então, eu acho que pessoalmente ou digitalmente, a forma, a postura, a forma como você coloca aquele processo, eu acho que resolve muito, né? E são coisas super simples de fazer. Não é uma coisa muito complexa, né? É uma coisa relativamente simples de fazer. Bora pro último? Vamos lá. Manda bala. Vocês estão ligados que você é um psiquiatra, né? Você viu que o Sérgio botou Jesus na causa aqui, né? Foi de Porque propósito. Jesus na causa com psiquiatria tem tudo a ver. A gente já saiu da seara do psicológico, da carência, e já estamos no nível mais hard que precisa espiritual. de Jesus. Precisamos de Jesus. Remedinho. Nesse entendeu? momento é o Rivotril e... Ficar ligado. Ou seja, tudo remetendo ao emocional dos moradores, né? Assim, É o emocional, e eu acho que isso foi muito exacerbado pela pandemia, né? As pessoas ficaram realmente em cima do casco, assim, estão no limite. E é isso que eu falo, né? Quando eu dei aquela dica de você deixar a pessoa vomitar, muitas vezes, eu diria até a maioria das vezes, aquela explosão que ela tem contigo como síndico, tem nada a ver com você. Não é com você. Se você fosse outra pessoa, seria a mesma explosão. Então, uma das técnicas que eu aprendi ao longo da minha vida, lidando com muitas equipes, muita gente, deixa a pessoa vomitar. E se a coisa for muito grave, ataques muito, muito, muito punk assim em cima de você, você olha nos olhos e pergunta assim, você está bem? Várias pessoas já choraram, desabaram, porque elas se tocaram assim, eu estou atacando a pessoa errada. A minha questão é outra, não tem nada a ver com condomínio, muito menos com síndico. E outra, se você não for capaz de fazer isso, não seja síndico. Não seja assim. Eu tenho minha limitação, eu não posso ser síndico. Não posso, porque eu sou uma pessoa irritadiça, sou uma pessoa mais nervosa, eu sou a Ariana raiz mesmo, assim, sabe? Aquela pessoa que... eu não preciso de coragem. Coragem é uma coisa que me sobra muito. Eu tenho coragem de fazer... Você me dá um desafio, bora construir um avião, bora nós dois construir um avião, vamos construir um avião. Só que eu tenho mais dificuldade com... Eu gosto mais de máquina, né? Eu gosto mais de computador. Então, assim, eu acho que você tem que saber que você não pode. E não é demérito nenhum dizer isso.
porque eu tenho outras habilidades que talvez nenhum de vocês três tenham, Exatamente. né? De enfrentar um problema, de cair um servidor e você sair correndo, você resolver tecnicamente, saber... Pode ser que cada um no seu... Agora, você não pode ir para ser síndico e dizer, eu não quero fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Não existe. Não existe, cara, porque você não está gerenciando um condomínio, você está gerenciando Pessoas. 1.500 moradores. Embora não seja formalmente isso, porque formalmente o condomínio é rateio de despesas, no final, no frigir dos ovos, a gente sabe que a profissão de síndico e até o exercício da função de síndico como síndico morador, nada mais é do que gestão de pessoas. Mas tudo são pessoas. Quando você compra, quando eu vou fazer um aplicativo, quando você... eu faço o aplicativo é para quê? Para fazer aquilo. Mas eu tenho que dar uma experiência do usuário. Porque tudo são as pessoas. As pessoas vão baixar, senão elas não vão baixar. Então, tudo tem a ver com gente. Quem não gosta de gente não pode trabalhar num lugar onde ela tem que gerenciar gente o tempo todo, né? Eu costumo dizer, até mesmo para um pet shop, né, cara? Você vai lidar com gente. Se você não souber lidar com isso, chega um você tá cachorro pronto pra doente com administrar uma nada. histérica no colo para você ver se você não vai lidar com gente. É o filho dela ali, cara. Tá falando sobre vida e a morte. Você pode ser veterinário, mas você vai ter que acalmar a mãe, dar um Rivotril pra mãe do filhote antes de você tratar o filhote. Porque senão ela fica num estresse tão grande que você não consegue nem tratar. Então não existe mais a coisa de não é gente, sabe? Então você tem que escolher as profissões que você tenha menos contatos. E síndico, eu vou te dizer, como qualquer gestor, 90% é gente. Isso aí. Né? Então não gostou de fazer isso, vamos mudar de profissão. Mas, para quem a gente daria o remedinho, né? Vai dormir, meu filho. Tome os pentelhos. Os 5 do... Os 5 pentelhos. Que são os que fazem mais barulho. Né? Você pode já começar, assim, já compra a cartela que vem assim. Já inclui no orçamento. A previsão orçamentária, já bota ali embutidinho, bonitinho. Bora fechar? Vamos para o último aí. O que está aparecendo aí? Pronto. Se você já pensou em pelo menos uma dessas, tá tudo certo, você é normal, você é gente também. Mas a gente passou aqui algumas técnicas, algumas formas que você pode lidar com isso com mais tranquilidade, com mais leveza, para que você não pire e também não precise de um psiquiatra. Não é isso? Bom, gente, essa é que é a hora que eu vou convidar vocês para fazer suas considerações finais, dar suas mensagens. Eu queria que vocês falassem também como é que as pessoas chegam até vocês. Fale um pouco do seu app, fale um pouco do seu trabalho, das suas redes sociais. Quem quer começar? Ana. Pronto. Começa com vergonha na cara. Vamos lá. Não tem, né? Então, hoje um trabalho, quando eu fui convidada para fazer esse programa, eu falei, meu Deus, será qual é o assunto e tal? E eu vejo que a minha empresa, ela trabalha justamente com isso, tá? O que a gente faz? A gente tenta melhorar essa comunicação entre as pessoas para evitar esses conflitos, né? Diminuir, por exemplo, a gente tem um produto que é uma central de atendimentos para síndicos, justamente porque todo síndico que eu conheço, de muitas unidades, de muitos condomínios, ele fala, cara, eu já infartei, eu já tive um AVC, eu já tive um problema, eu já me separei por conta disso, porque meu WhatsApp, eu não consigo dar conta das respostas do WhatsApp. Então, a nossa missão é trazer tecnologia para essa comunicação, de forma que a gente possa reduzir esse impacto. A gente não vai eliminar o impacto, sempre vai ter aquela coisa, não, chama aqui para minha sala que esses 5 a gente vai ter que resolver. Mas se a gente tiver que tratar só com 5, já está de bom tamanho, né? Então, hoje é isso que a gente faz, o site da gente é www.myconde.com.br. Ele, inclusive, tem uma comunicação online lá 24 horas, né? Que a gente preza muito por essa questão da comunicação. Então, qualquer pessoa que possa entrar, ela vai falar com um consultor online. E esse é o objetivo da empresa. Assim, minha missão é trazer essa tecnologia para que síndicos, moradores, condomínios sejam todos mais saudáveis. Assim, acho que a gente está bem alinhado com o tema de hoje. Maravilha. Então, gente, visitar lá o site, conhecer o MyConde App. Com certeza vai trazer uma solução bacana aí para o seu condomínio. E você precisando, já sabe como é que você chega lá na Ana. Isso vai ser muito bem recebido. É isso aí. Joelma, que já está ali dando uma olhadinha no seu WhatsApp, resolvendo os pepinos. Tá vendo tudo que ela falou na verdade? Pois é. Bem isso. Então, eu tenho como missão, né, estar realmente a serviço desse todo. E a minha forma de visualizar a sindicatura, essa parte de gestão, apesar de não ser mãe ainda, é literalmente agir como mãe. É trazer essa harmonia, esse entendimento, as boas práticas, né, de gestão para trazer a efetividade para a receita frente às despesas, as melhores práticas em relação à convivência, porque o que eu percebo de fato é esse ponto que nós abordamos aqui, inicial, né, que é a questão literalmente da harmonia.
E essa é uma palavra que eu amo muito, porque quando nós temos a transparência, quando nós temos comunicação, né, quando nós temos prestação de serviço eficiente, quando nós temos gestão de pessoas, né, nós temos harmonia. Né, apesar de qual é a harmonia esperada, né, é confraternização, o que quer que seja, mas é o quesito de fato de estar aqui e entender, hoje eu entendo muito bem isso, que eu estou nessa existência para servir o todo, nessa busca dessa harmonia esperada, né, dentro do processo de gestão condominial. E aí trago muito essa questão, né, de ressignificação, de autoconhecimento, de evolução pessoal, entendendo que o outro nada mais é do que um reflexo meu mesmo e que tudo isso aqui condiz para a minha própria evolução. E justamente o nome, né, que eu trago, que é o Lá Vem a Síndica, né, nas redes sociais, é justamente por conta de uma ressignificação, né, que logo meu primeiro condomínio, vixe, lá vem a síndica, os funcionários, aquela coisa. Aí eu fiquei naquela tristeza, e aí a Ana falando, sou Ariana, eu sou leonina. Então eu tenho a necessidade de ser, entre aspas, aceita, eu tenho a necessidade de fazer a diferença. E aí é uma coisa muito interna. E aí, quando eu ouvi aquilo, me deu uma tristeza tão grande. Eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar com pessoas que não gostam da minha presença, que não querem. Eu falei, não. Muito pelo contrário. A partir de hoje, quando falarem assim, lá vem ela, vai resolver, vai fazer a coisa acontecer, vai mudar, vai resolver problema, vai trazer harmonia, vai enfrentar o que precisar ser enfrentado e vai trazer a harmonia que nós esperamos. E esse Lá Vem Ela hoje é um grupo, né? O grupo Lá Vem a Síndica, né? E aí, justamente nesse ponto, trabalhamos com aplicativo, justamente para melhorar a comunicação, apesar de termos as administradoras aí que nos oferecem tudo isso. Porém, também, né, justamente vendo que eu estou a serviço do todo, a gente vai incrementando. Né? Hoje eu já tenho a ouvidoria da síndica, então quer falar mal de mim, tem a ouvidoria lá. A minha própria ouvidoria, que não é ouvidoria de banco e tal. Então é só ligar, é só mandar o WhatsApp, o e-mail, que a gente está ali. Temos, inclusive, prazo para resposta, para retorno. Tenho a ciência de tudo isso. Então, tudo realmente para desenvolver a minha existência, só que, claro, com a alegria, né, em estar servindo, com o entendimento de que isso tudo corresponde para a minha própria evolução, mas tem que ser saudável para mim, sim, né, esse serviço, tem que valer a pena, sim, né, tem que, e aí é uma coisa muito que eu trago, essa guerra, essa batalha vale ser enfrentada, né, de fato, vale a minha energia, só que quando eu demando a minha energia e conduzo todo o barco para enfrentar aquela demanda ali, a gente sempre saímos vitoriosos de tudo, graças a Deus, apesar dos pesares, até hoje, e de fato, é gerir, mas é gerir com alegria, com harmonia, com leveza, né, enfrentando os problemas que têm que ser enfrentados, sim, mas juntos, e é uma coisa que eu trago muito, juntos sempre seremos mais, e eu trago isso para a equipe, não só para a minha, mas como para a equipe dentro do condomínio. Juntos sempre seremos mais, e gentileza sempre vai gerar gentileza. A partir do momento em que vem uma pessoa te atacando, poxa, e se fosse seu filho, e se fosse sua mãe? Você ouviria ou você simplesmente deixaria de lado? E se fosse você, como você gostaria de ser tratado se fosse você naquele lugar? Então, essa colocação, então a gente vem meio que trabalhando muito nesses valores que o que eu vejo é justamente a base de todo e qualquer relacionamento, mas que pela necessidade dos imediatismos acabam sendo esquecidos. Então, a gente volta para o contexto inicial, que é tratar o outro como a nós mesmos, e daí sim, né, vamos aí desempenhando as funções dentro da sindicatura, buscando oferecer sempre essa harmonia tão esperada por todos. Gente, também. Eu acho que eu quero. Caramba, ainda bem que ficou gravado. Eu quero ela em todos os condomínios, porque eu sei que. Porque, assim, existem verdades, né? Quando a gente fala do coração, vem uma verdade muito forte. E, assim, eu fico muito feliz da gente ter iniciado o programa com vocês, porque, assim, a gente vê verdade no trabalho de vocês. Então, o programa de Repente Sindiflix vem para quebrar esses paradigmas e trazer o lado humano, que é exatamente isso que você está mencionando aí, que você leva para os seus condomínios. Muito obrigada, foi fascinante ter vocês aqui. Esse é o nosso primeiro programa, número 1 do De Repente Sindiflix. E o próximo programa a gente vai ter um enigma para decifrar, que é o PQP AVCB DN. Quem será que vai decifrar esse enigma? Isso é bom. Lógico que a gente sabe que a AVCB é uma das dores de cabeça do síndico e a gente está aqui para
para trazer a mesma conversa, o mesmo bate-papo dos problemas que o síndico enfrenta, né, com essa regulamentação, essa observância do AVCB. Mas, de fato, a gente tem que trazer leveza e trazer aqui os perrengues que cada um, como é que resolve esses perrengues mínimos, que não basta lá o ato normativo dos bombeiros, que a gente sabe que isso aí se fosse só isso, seria fácil, né? A gente sabe que não é. Então, próximo episódio a gente vai tratar disso. Se vocês tiverem alguma pergunta para lançar, pode ir lá na rede social do Cineflix, deixa sua perguntinha no direct. A gente também tem os grupos de WhatsApp, que são para os assinantes. Se você é assinante, também pode fazer uma perguntinha e aí deixar lá lançado que a gente vai trazer aqui no próximo programa. Mais uma vez, valeu demais! Bom demais. Foi sensacional, gente. Obrigadão. Você tá de minoria aqui hoje, viu? Tô de minoria esmagadora. Qualquer coisa a gente toca. Pois é, mas tem que me acostumar, eu tô vendo que realmente a presença feminina no mundo condominial é assim, predominante, né? Aí a gente eu tem gosto, que eu avaliar aprendo com o quê, muito. ó? Porque tem a ver com o quê? Competências, habilidades. Pessoas. né? Habilidade com pessoas. Mas dizem que eu tenho alma feminina, sabia? Aí, tá vendo? Ó. Ah. Então talvez seja isso. É Enfim. importante esse equilíbrio. É, isso Gente, aí. até a próxima. Valeu, viu? Tchau, tchau. Valeu, Tchau, galera. tchau. Tchau.